Olá! O tema dessa semana vai ser sobre frutose. Volta e meia, volta a circular na internet a informação que a frutose deve ser eliminada da alimentação para quem quer perder peso. Afinal, frutas são mesmo problemáticas? O que é a frutose e como que ela afeta o metabolismo? Então, nesse vídeo a gente vai conversar sobre bioquímica e metabolismo da frutose. Primeira coisa que a gente precisa ter em mente quando a gente fala de frutose é que ela é transportada para dentro das células pelo GLUT2, um transportador de glicose não dependente de insulina. Ou seja, mesmo em um estado não alimentado, a frutose entra livremente nas células, diferente da glicose. Isso é problemático, visto que a insulina é que determina se o substrato deve ou não entrar para ser oxidado e armazenado. Então, além disso, quando a frutose ela entra na célula, especialmente nos hepatócitos, nas células hepáticas, é imediatamente fosforilada, se tornando a frutose um fosfato, conforme vocês podem ver aqui no esquema. Depois, em seguida, ela é clivada e se torna tanto o gliceraldeído 3-fosfato quanto hidroxiacetona fosfato. Essas duas trioses são intermediários da glicólise, sendo assim, entrar nessa via e a seguem até gerar piruvato e depois acetil-CoA. E acetil-CoA, claro que em excesso vai para o processo de lipogênese, gerando ácidos graxos. É perigoso, porque caso da glicose, temos algumas enzimas que impedem que haja síntese de ácido graxo quando não há necessidade, como é o caso da PFK. O problema da frutose é que quando ela entra na via como triose, ela pula essa regulação enzimática e acaba sendo muito mais lipogênica do que a própria glicose. E um outro problema da frutose é que a frutose 1-fosfato é a primeira molécula formada na célula que aumenta alostericamente a atividade da enzima adenosina deaminase, uma enzima chave para a síntese do ácido úrico. Dessa forma, um dos efeitos do excesso de consumo de frutose é o aumento de ácido úrico, uma condição que pode levar à gota, por exemplo. Considerando esses efeitos negativos, a gente vê que o excesso de frutose é realmente prejudicial, favorecendo a formação de gordura e o aumento do ácido úrico. A frutose ela é, inclusive, reconhecida como uma das causas de esteatose hepática. Mas, Anne, você está falando de frutose ou de fruta? A fruta causa tudo isso? Não. Seria muito reducionista da minha parte olhar para as frutas como fonte de frutose. Primeiro, porque elas contêm uma pequena quantidade de frutose que dificilmente trará algum tipo de dano. Para chegar a essa quantidade presente em bebidas adoçadas, por exemplo, a gente precisaria ingerir mais do que 2 dúzias de banana todos os dias. Tem um artigo de revisão super bacana, bem interessante, que trata desse assunto, publicado na revista Nutrients em 2016. Eu vou colocar a descrição, as referências na descrição do vídeo. O artigo se chama O Efeito Paradoxo das Frutas na Obesidade. Os autores mostram exatamente isso, que apesar das frutas conterem frutose e outros açúcares simples, elas promovem o emagrecimento. Isso porque elas são uma matriz alimentar complexo, com fibra e diversos micronutrientes e compostos bioativos. Além disso, elas têm capacidade de modular positivamente a nossa microbiota intestinal. O problema real da frutose está nas bebidas adoçadas, como os refrigerantes, sucos de caixinha e nos alimentos ultraprocessados. A maior parte dos ultraprocessados utiliza como ingrediente-chave o xarope de milho enriquecido com frutose, que possui uma quantidade extremamente concentrada de frutose e que mesmo em pequenas quantidades já causa todos esses danos que a gente conversou anteriormente. Todos os efeitos adversos que vimos aqui dificilmente serão causados por frutas, e sim por alimentos ultraprocessados no geral. Então, desconfie de quem recomenda cortar frutas da alimentação, porque elas são uma matriz alimentar riquíssima. E eu espero que você tenha gostado desse formato de conteúdo. É um conteúdo mais detalhado de bioquímica, mas para te convencer que as frutas não têm problema. Não deixe de ler as publicações na íntegra, assim você consegue aprofundar mais nesse tipo de conhecimento. E na próxima semana, já sabe, mais um vídeo de alimentação, nutrição e saúde aqui no canal.